Fala galera, seja bem-vindo ao nosso podcast Eu, um Café e um Testemunho. E você já sabe, né, que a nossa missão aqui é levar testemunho para você, para cada dia mais fortalecer a sua fé. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a nossa primeira convidada, mulher aqui, nós vamos falar dos nossos apoiadores, é o estúdio KMT, Hackplay Produções e o Mr. Burger. Eles fazem tudo isso aqui acontecer, as gravações, né, é importante falar isso, né, porque eles fazem tudo isso acontecer e deixar bonitinho para chegar até você, tá bom? E agora eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, Renata. É um prazer te receber aqui, cara. Obrigada. A nossa primeira convidada, sabia, cara? Que honra, que legal saber disso. É um prazer, porque quando a gente começou a fazer, pô, assim, só vai homem, será que a gente pode ir alguma mulher? Aí eu falei, poxa, fechou, vamos começar a convidar a mulher pra saber como que Deus fez a obra deles também, né? Uhum. E pra quem não te conhece, Renata, se apresenta aí, fala pra galera quem é você, Renata. Amém. Bom, sou Renata e eu sou formada em moda. Eu já tô falando isso porque o meu testemunho tem um pouco a ver já com a minha profissão. Hoje em dia eu não trabalho mais na área, né? A gente tem um sítio que... Vamos falar muito sobre o sítio também. que é um lugar que foi muito gerado por Deus. E hoje eu sou a mãe do Dom, que é a minha maior missão, é ser mãe dele. O nome dele é hoje. Dom mesmo? Dom, aham. Que benção. E foi um nome que, assim, foi surgiu? realmente Deus que deu, assim, sabe? Porque a gente ficou tentando engravidar há 2 anos e aí... Eu e o Thiago, a gente sempre falou, não, quando vier o bebê e for menino, vai se chamar Dom. E vai ser com esse propósito, de ser dom de Deus mesmo, assim, Foi uma sabe? dávida de Dom. Aham. Pô, que benção, cara. A gente tá muito feliz de te receber aqui. Bom, e a gente sempre começa com um bate-papo, depois a gente conta o testemunho, mas a gente tá muito, muito empolgado em escutar o teu testemunho, porque a gente, eu e a Vi, minha noiva, a gente é umas pessoas que se inspira muito em você. A gente vai lá no Legacy, a gente quer estar ali, né, aprendendo com vocês, ser discipulado por vocês. Amém. Praticamente vocês são nossos líderes de célula da nossa igreja, né? E a gente agora vai escutar o testemunho da Renata. E esse é teu momento agora, tu conta, quando terminar a gente começa a bater um papo legal, tá bom? Tá. Então, café com testemunho com Renata. Bom, a minha família toda é cristã, então eu nasci em berço cristão. Então, mas chegou uma época da minha vida que eu me decepcionei com a igreja. E quando a gente se decepciona com a igreja, a gente meio que transfere essa imagem para Deus, né? Então a gente se decepciona com Deus. E aí, por isso eu acabei saindo da igreja, tal, e me afastei. E fui viver minha vida. Morei um tempo fora do Brasil. E fui vivendo, me formei e tal, e fui, né, tinha base cristã, né, por causa da minha família, minha mãe, né, super me forçava até a ir pra igreja, né, falava, não, você vai, ponto final. Eu ia, mas às vezes ficava, né, não querendo ir mesmo, e já tava indo pra balada, já... né, e como conhece uma amizade meio fora, que te leva para o mau caminho. E, enfim, fui me afastando cada vez mais de Deus. Aí, me formei em moda, depois de uns anos fui morar em Jaraguá do Sul. E tava lá em Jaraguá do Sul, conheci o meu excelentíssimo marido, que nós tivemos grandes problemas no nosso relacionamento. Hoje é uma bênção o nosso casamento, graças a Deus foi restaurado, a gente passou por grandes problemas e, assim, acho que curar a ferida dói, né, porque a gente não cura uma ferida só passando pomada, né, a gente precisa realmente tirar tudo que é lixo, tudo que é, né, tudo que tá ali inflamando isso dali. E aí começamos a namorar e tal, tudo muito conturbado, tudo muito difícil. Eu acho que não passava um dia que a gente não brigava no nosso relacionamento. Eu comecei a agir muito errado, porque nós simplesmente namorávamos e eu via o meu relacionamento como um casamento já, então eu cobrava muito dele, né? Como marido, não como namorado. E aí comecei a ter sérios problemas com a minha sogra. Porque
Hoje que eu sou mãe, eu consigo ver muito bem o lado dela, né? Porque tem muitas coisas que a gente só vai entender depois que a gente se torna mãe. E aí, a minha sogra foi 100% contra o meu relacionamento. O que dificultou mais ainda, né? O que já era ruim se tornou muito pior, né? E não dava certo, não dava certo. Aí eu tentei me aproximar, tentava fazer as coisas do meu jeito, né? Hoje eu via que eu tentava fazer as coisas muito errado. E aí o que eu comecei a fazer? Tentava afastar cada vez mais o Thiago dela, né? Então, assim, o meu jeito de mudar a situação, né? De melhorar a situação era afastando o Thiago cada vez mais dela. Claro que isso não foi possível, só piorou mais ainda. E aí chegou um dia que eu falei pro Thiago, deu. Não, eu não suporto mais isso, não dá mais certo. E a gente se separou. E no que a gente se separou, eu acho que conheci um Jesus que eu não conhecia a minha vida inteira. Que foi um Jesus que me apresentou o amor, um amor incondicional, que me apresentou perdão, que me apresentou como ser feliz. Porque eu acho que quando a gente tá no mundo, Júlio, eu acho que a gente tem uma felicidade muito instantânea, né? A gente é feliz, a gente tá, né, pode estar ali na balada e tal, mas é uma felicidade muito instantânea. Eu me lembro de diversas vezes, assim, chegar em casa e me sentir triste, sabe? Poxa, eu pensava, nossa, mas há 10 minutos atrás eu tava tão bem, por que agora eu tô em casa e tô tão triste assim, sabe? E Jesus me apresentou essa felicidade que por mais que a gente esteja passando por situações difíceis, a gente continua feliz. A gente não se abala mais, sabe? A gente tá passando por um tempo tão difícil hoje, né? Que veio a pandemia, a gente com um sítio que tá trabalhando só com eventos e tal, parou, a gente não podia fazer mais nada, mas a gente, em nenhum momento a gente se abalou, sabe? A gente continuou firme, fiel e feliz, sabe? Não veio tristeza, a tristeza não entrou dentro da minha casa. E eu conheci esse Jesus. Só que eu conheci com luta, porque eu queria muito ficar com o Thiago. Eu tinha certeza, assim, que ele era o amor da minha vida, sabe? E eu não queria aquele término, eu queria realmente mudar pra ter um relacionamento saudável, pra ter um relacionamento bom com ele. E aí que Deus começou a trabalhar na minha vida, me curar, tratar todas as questões assim que eu nem imaginava. E aí eu conheci o pastor Fabiano e a pastora Fernanda, que foram bênção nas nossas vidas, e que me apresentou um jeito muito diferente de ser curada, né? Porque eu vejo que tem algumas pessoas que falam, ora e você vai ser curada. Mas eles foram mais a fundo, assim, sabe? Foram mexendo, e até que eu entendi o que é ser curada. O que é liberar o perdão? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu te perdoo, sabe? Você tá desculpado, você segue sua vida, né? E foi assim que eu agi por muito tempo com a minha sogra. E eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, a gente se dá bem, eu só não quero ir lá, só não quero visitar, só não quero olhar pra cara dela, mas tá tudo bem. E aí eu entendi que eu realmente não era curada. Eles me fizeram enxergar que eu precisava liberar esse perdão para que a minha vida caminhasse, porque a minha vida estava caminhando muito bem. Só que chegou num ponto onde ela não caminhou mais, onde ela parou. E aí eu falava pro pastor Fabiano, falava, pastor, parece que... Pro pastor Fabiano e pra Márcia também, que a Márcia é uma bênção na minha vida, sabe? O pastor Fabiano e a pastora Fernanda são um milagre de Deus, com resposta de oração, mas a Márcia veio a cereja do bolo, assim, sabe? E aí eu falava isso pra eles, olha, minha vida chega num estágio, parece que ela volta, parece que tem um elástico me puxando pra trás, né? E aí eles entraram com a questão de perdão.
E aí o pastor Fabiano, você já liberou perdão? Eu falei, já, tudo certo. Ah, mas foi isso. Daí eu falei, não, isso aí eu não fiz. Ah, isso. Não, isso aí eu também não fiz. Ah, então a gente vai começar a trabalhar. E foi mais um processo muito doloroso na minha vida. Muito mesmo, assim, porque eu vi que eu tinha que me desfazer de coisas que eu fui formatada de um jeito e eu precisava me desfazer disso, sabe? E você se reformatar é algo difícil, não é fácil, né? E aí, porque eu sou de uma família onde fui criada somente pela minha mãe e a minha avó também, minha mãe também não teve figura paterna. Então, são mulheres muito fortes, né? E que me ensinaram a ser uma mulher muito forte também, muito independente. E a minha mãe sempre falou pra mim: nunca dependa de homem, nunca dependa de homem, vai viver sua vida, vai fazer suas coisas. E assim eu fui vivendo. E super independente, e o que muitas vezes atrapalhava meu relacionamento era isso, era essa independência, né? De eu ver uma situação que estava sendo difícil, ao invés de eu tentar resolver a situação, eu falava, não, eu vou viver minha vida e vou fugir disso, porque eu não preciso disso aqui, né? Então acabava que eu fugia. Falava, não preciso resolver isso. Vou fugir que vai ser mais fácil para mim. E assim eu fui levando o meu relacionamento dessa forma por ter mulheres muito fortes dentro da minha casa, né? E me ensinarem dessa forma. E eu entendi que eu precisava mudar isso. E foi algo que eu sempre me orgulhei muito de ser uma mulher forte, independente, né? Porque me formei, trabalhei com moda, e aí é o sonho de muita menina, né? Se manter com moda, porque no Brasil não é fácil você se manter com moda. É difícil, é uma profissão difícil. E eu me orgulhava muito disso, sabe? E aí o Fabiano falou, não, você precisa mudar. Você precisa perdoar genuinamente. Eu falei, nossa, vai ser difícil. Vai ser muito difícil eu me formatar de um jeito onde eu fui criada e eu fui formada dessa forma. E como que eu vou mudar, né? E aí o Fabiano, Márcia, a pastora Fernanda foram me dando estratégias, né? Ah, não faz isso, faz assim, né? Tenta por esse caminho e tal. E aí um dia a pastora Fernanda me falou algo que foi muito profundo na minha vida. Foi o primeiro passo de eu conseguir perdoar. Ela falou, Renata, veja as pessoas como se elas realmente não tivessem braço, não tivessem perna, porque a gente precisa ter essa visão delas, porque são pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? E você já conhece, você sabe qual que é o caminho, você precisa ter essa empatia com elas, você precisa ver que elas não tiveram isso, ainda não conhecem esse caminho, né? Então você precisa mudar. Você precisa mudar a tua visão em relação a elas. E eu para mim, parece que foi um start, assim, sabe? Preciso mudar a minha visão em relação à minha sogra. E comecei a entender muito do que ela passou. Eu sabia muito da história dela, mas por ser uma pessoa, uma mulher muito forte e decidida, eu falava que isso dali era fraqueza. Sabe? Nossa, pra que dessa forma? Pra que pensar assim? Pra que ser assim? Pra que fazer isso? Sabe? Pra que ficar querendo que o filho fique embaixo da asa dela? E eu falava... E depois que mudou essa minha visão, eu comecei a entender. Eu falei, nossa, ela precisa dos filhos. Ela precisa ter esse afeto dos filhos dela, sabe? E aí eu comecei a criar um pensamento diferente, sabe? E eu acho que o perdão é um processo também, né? Como tudo na vida é um processo. Da mesma forma que você não nasce sabendo dirigir, você precisa ir para uma autoescola, você precisa, né, fazer teste, fazer prova, precisa passar. Eu acho que tudo na vida é assim. Então, eu comecei a ver, a enxergar como que eu poderia perdoar a minha sogra, né? E a gente para ter um relacionamento bom, porque eu falava, nós duas amamos muito o Thiago, eu não posso, eu não tenho esse direito, né, de separar os dois, e igualmente eu jamais ia conseguir separar os dois. E aí
fui em passos muito pequenos com a questão de perdoá-la e entender cada vez mais a história dela, o que que ela viveu, o que que ela passou, por que que ela é assim, por que que ela faz isso, né? Eu acho que quando existe empatia, eu acho que no mundo hoje falta muito isso. É a empatia, é você olhar para o próximo com uma visão diferente, sabe? Por que que a pessoa está agindo assim? Por que que essa pessoa, né, me respondeu dessa forma? Por que que ela agiu assim? Ela teve essa atitude comigo? E eu acho que quando a gente tem empatia com as pessoas, as coisas mudam, né? E aí comecei a enxergar a minha sogra com outros olhos. E chegou um dia que eu falei, nossa, acho que consegui perdoar a minha sogra, porque eu não precisava, não era mais um peso na minha vida, sabe? Eu pensava nela e eu via ela como uma pessoa muito próxima, muito querida, muito que eu queria conhecer um pouco mais, sabe? Para me aproximar cada vez mais dela, né? E aí foi tendo esse processo, né? Com tantas pessoas ali me ajudando e me ensinando muito. E nesse meio tempo, eu e o Thiago tentando engravidar. Não conseguia, não ia. E quando eu consegui ver a minha sogra com esses outros olhos, eu engravidei. E aí nós entendemos, tanto eu quanto o Thiago, a gente entendeu que eu realmente consegui entender o que era o perdão, consegui liberar esse perdão. E hoje, assim, a nossa vida a minha vida com a minha sogra é algo. É surreal, assim, até falar, sabe? É até emocionante, porque eu jamais imaginei que eu ia ter uma relação com ela como eu tenho hoje. E o meu maior medo sempre foi esse, assim, de ter filhos e eu não querer levar os meus filhos para conhecer a avó, para ir visitar a avó. E hoje é o nosso maior prazer, assim, sabe? Ir lá visitar. A minha sogra vem nos visitar. E ela ama o neto, ama o Dom, sabe? Ele ama ela, porque a gente vê né, a expressão dele, tal, por mais que seja um bebezinho ainda. E hoje nós temos um relacionamento, assim, perfeito, sabe? Eu acho que ainda tem coisas para se melhorar, eu tenho coisas para melhorar, ela tem coisas para melhorar, mas houve a harmonia. E eu acho que é isso que a gente precisa entender no mundo, né? E a gente precisa, eu como cristã, porque ela ainda não conhece Jesus, mas eu como cristã, eu preciso ter essa visão dela de reino, né? Porque nós como cristão e como seres espirituais, a gente precisa ter uma visão de reino. Por mais que a gente viva no mundo, a gente more aqui, tenha diversidades, a gente precisa viver no reino, né? E eu comecei a ver ela dessa forma, de que, poxa, ela precisa ter esse amor que eu tenho, ela precisa conhecer esse Jesus que eu conheço, sabe? Não um Jesus tão distante, não um Deus tão distante, não ter essa visão de serva, mas realmente ter essa visão de que ela é filha, de que ela é amada, de que ela é aceita, de que Jesus aceita ela do jeito que ela é. E as coisas foram mudando, e cada dia estão melhores, sabe? Tem dias que às vezes vem um pensamento, e daí já vem um sentimento junto, sabe? E eu falo, não posso pensar isso. Eu aprendi algo com o pastor Fabiano, que é a alma, aquieta-te. Pode ficar aí no seu lugar, aqui a minha alma não pode me comandar, sabe? E eu coloco isso em prática diariamente. Da gente colocar a nossa alma para escanteio e deixar com que o espírito flua em nós, sabe? E aí quando vem algum pensamento, algo que eu já passei com ela, alguma situação difícil que eu já passei com ela, falo, não, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não quero mais esse sentimento na minha vida. E aí, você volta onde você parou, né? Pra continuar a caminhada. E aí foi essas questões, assim, que foi muito difícil, né? Pra mim, em relação a largar quem eu era, a largar o mundo, a largar as amizades que me faziam mal, né? E realmente entender que eu precisava de um recomeço. Um ponto zero, sabe? Para eu começar a caminhar com Deus, para eu começar a caminhar no amor, para eu começar a caminhar, entender o que é o perdão, entender o que é a cura, entender o que é a restauração, entender o que é a transformação de Deus. E aí as coisas foram
foram fluindo. Eu acho que a partir do momento que você entende como Deus trabalha na tua vida e como Deus quer trabalhar na tua vida, eu acho que as coisas fluem melhor. Eu acho que se tornam mais fáceis. Porque o amor de Jesus, ele é assim, ele é leve. Ele não pode ser um amor que te cobra, ele não é um amor que é pesado, sabe? E muitas pessoas têm vivido isso, têm vivido um amor muito pesado de Jesus, né? Então é por isso que muitas pessoas têm largado, têm se frustrado, têm passado por tantas situações sendo cristãs, né? E eu entendi que o amor de Jesus é assim. Ele é leve, ele é bom, ele é um amor sorridente, ele é um amor que faz você caminhar cada dia, faz você ter empatia, faz você querer conhecer melhor a história das pessoas. E eu conheci esse amor de Jesus e eu consegui transformar a minha vida, consegui transformar a vida da minha família, das pessoas que estão próximas de mim, para que tudo fluísse bem, para que eu pudesse proporcionar, nem que seja só uma semente, sabe? Eu creio que eu e Thiago, a gente só lançou uma semente no coração da minha sogra. Mas eu creio que ali vai gerar frutos e que a partir da vida dela também vão gerar frutos em volta dela, sabe? Que ela também vai aprender a jogar sementinhas no trabalho dela, no vizinho dela, sabe? E eu creio nisso, assim, que a partir de uma pessoa, muita coisa pode ser transformada, sabe? Eu creio dessa forma. Glória a Deus, cara. Testemunho lindo de perdão, né, cara? A partir do momento que a gente libera perdão, Deus nos abençoa, né? Muito. A minha pergunta é a seguinte, para começar agora o questionamento, assim, né? Como que ficou o Thiago nessa divisão entre você e a sogra dele, e a mãe dele, no caso, perdão? Olha, no começo, quando ele ainda não conhecia Jesus, ele não se importava muito não, sabe? Ele falava, vocês que se virem aí. Então, era até um pouco difícil, assim, né? Porque ela era minha sogra querendo que ele ficasse do lado dela e eu querendo que ele ficasse do meu lado. E ele não tava nem aí pra nenhuma das duas, nem pra mim, nem pra ela. Mas depois que o Thiago conheceu Jesus, as coisas mudaram um pouco. Então, daí ele entendeu que que eu e ela, nós precisávamos ter um relacionamento. A gente precisava se relacionar bem, né? Então, ele ficava nesse meio de campo. Não é assim, Renata. Né? Faz isso, tenta mudar nisso. Aí ela falava pra mãe dele, não, mãe, não é assim também, né? Então ele tentava fazer um meio de campo, assim, mas às vezes era uma situação muito complicada. Então às vezes ele falava, não, vou ficar aqui quieto na minha e amém. E só orava, sabe? Falava, não, entrego isso pra Jesus e pronto. Bem a cara do Thiago, né? Eu ia te falar assim, como que foi pra você se preparar pra fazer o perdão, assim? Porque, tipo assim, deixa que ela pede perdão, não vou pedir. Como que foi pra você o processo de perdão, assim, tipo, cara, a preparação do perdão, né? Porque não é fácil pedir perdão. Não. Cara. Não é fácil mesmo. E porque é realmente a gente se diminuir, né? E é exatamente isso que tá na palavra, né? Deus fala pra gente diminuir, pra gente ser menos, né? E aí foi muito difícil eu entender que eu precisava ser menos, que eu precisava me rebaixar, que eu precisava... Os humilhados serão exaltados, né? A partir do momento que você se humilha e fala, não, vou pedir perdão. Exatamente. Surgiu de ti pedir perdão? Como que foi se despertar? Falar, cara, eu preciso pedir perdão. Eu preciso liberar o perdão. Não surgiu de mim, não. Porque pra mim tava tudo bem. Tava tudo ótimo. Ou você tava se enganando. Tava assim, cara, eu pedi perdão, mas não perdi. Bem isso. Entendeu? E aí, pra mim... Não veio de mim isso. Realmente foi algo que o pastor Fabiano e a Márcia despertaram isso em mim. Falaram, não, você precisa fazer isso. Você precisa liberar o perdão. E aí eu falei, não, mas eu já liberei o perdão, tá tudo certo. E eles falavam, não, você ainda não perdoou. Volta pro processo. Né? E queria te falar também, Como eu esqueci, sobre moda ainda, você pensa em trabalhar com moda com o pessoal na igreja ainda? Não. Não mais? Assim, eu acho que moda foi... porque Deus foi muito claro comigo pra eu largar, né? Largar minha profissão, largar tudo aquilo que eu vivia, pra eu realmente
não era nenhuma questão de viver os caminhos do Senhor, porque senão eu fico muito cética falando isso, né? Ai, larga aí a moda, porque é uma profissão bem difícil, assim, é uma profissão mundana, né? Vamos colocar assim entre aspas. Mas eu creio que quem é cristã e quem quer trabalhar com isso pode seguir dentro dos caminhos do Senhor. Mas Deus falou pra mim, larga, porque eu tenho algo melhor pra você. E eu acho que a partir do momento que eu larguei a moda, a minha independência como mulher mesmo, sabe? De ser de ter essa autoridade como mulher, porque eu tinha assistente, eu tinha, né? Então eu mandava muito na minha profissão. Então eu acho que Deus me estruturou isso em relação à minha profissão pra eu ser submissa, pra eu aprender a ser submissa, sabe? Entendi. Eu vou voltar sobre o perdão, que eu lembrei a pergunta, né? Agora que eu lembrei a pergunta, assim, cara, de me despertar, cara. Tu acha que Deus só te deu hoje o dom, né? O teu filho dom, porque você entendeu o que a pessoa... Por causa da empatia, por causa que tu entendeu o que a mãe dele passava. Com certeza. Que, tipo, a partir... E como é que foi hoje a tua sogra entender, hoje você tá contando um testemunho, conta já testemunho que através dela você conseguiu liberar perdão. Uhum. O que passa na cabeça dela, assim, cara, que... Então, pra te ser bem sincera, eu acho que ela ainda não entendeu muito bem essa questão, assim, do liberar o perdão, como foi o meu processo, sabe? Eu acho que pra ela isso foi muito simples. Pra ela não foi algo tão profundo, assim, como foi pra mim, sabe? Pra ela tá tudo certo, né? Então, eu acho que ela ainda não teve essa visão de como foi difícil. De como eu vivi esse processo de perdão pra eu conseguir engravidar, sabe? O quanto ela talvez me fez... Talvez ela não saiba, né? O quanto ela me fez mal. Então, assim, eu acho que ela não sabe muito disso, assim. Ela não tem tanto entendimento, assim. Então, tu perdoou... Mas ela não entende o processo do teu perdão ainda, né? Mas ela te trata super bom, de boa hoje, sim. A gente tem um relacionamento ótimo, né? Eu e ela. Só que eu acho que ela não tem esse entendimento do quão profundo é o perdoar, sabe? O quão profundo foi pra mim esse perdoar. Talvez pra ela seja algo mais simples, sabe? Então eu acho que ela não tem essa visão, assim. Acho que ela tá sabendo agora que ela vai assistir esse vídeo. Eu acho que ela tá chorando lá agora. Vou perdoar ela agora. E quem sabe a gente conta uma obra, né, através disso, né? Quem sabe vai ter mais uma convidada pro podcast. Sim, né? Então acho que Deus mexeu no teu orgulho, assim, que é difícil, né? Porque se humilhar, falar, cara, eu preciso quebrar, né, esse orgulho e pedir. Tu acha que muitas pessoas hoje não estão vivendo o 100% com Deus, as obras de Deus, que Deus tem muita coisa pra liberar por causa do perdão ainda? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas estão que nem eu estava. Liberei perdão. Não, eu tenho um relacionamento bom com a pessoa. Mas esse perdão genuíno, eu acho que as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Quanto tempo de processo foi de perdão? Até você se preparar pro perdão, pastor Fabiano, até você liberar o perdão? Quanto tempo? Porque as pessoas querem que pedir perdão já era, né? Como foi o tempo? Eu acho que foi uns 3 anos. 3 anos pra pedir perdão de coração? E como que foi se trabalhar em 3 anos assim, cara? Você ia louco, lá, né? falava, só Deus. Mas como no culto, na Santa Ceia, você tomava, tipo... Porque é aquilo que eu te falei, na minha consciência eu tinha perdoado, sabe? Eu tava bem. Você tava engolindo ela, né? Tipo, você aturava ela, né? Mas não perdoou, né? Não, eu comecei a entender mesmo quando eu mudei a minha visão, sabe? Em relação a ela. E eu comecei a entender o que ela tinha, né? E aquela história, né? Me empresta uma caneta, mas você não tem uma caneta pra me dar. Né? E a gente fica ali batendo nessa tecla de que eu quero isso. Você tem que ser assim, você precisa ser assim. E eu acho que quando as coisas se invertem e você fala, não, eu não quero, você não precisa ser assim. Você pode continuar do jeito que você é. Eu vou mudar. Eu acho que quando tem esse destravar, eu acho que as coisas mudam. Você fala muito sobre empatia. Você consegue liberar perdão mais fácil hoje? Muito mais. Muito mais. E não só da boca pra fora mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente libera só da boca pra fora, né? Não, tá perdoado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é uma questão de eu te perdoo. Genuinamente eu te perdoo. Você pode fazer o que for pra mim. Eu vou te perdoar porque
toda a minha dor, toda a minha mágoa, eu coloco hoje aos pés do Senhor. Sabe, eu entendi esse processo também de lavar o coração. Sabe, falar, Senhor, eu lavo meu coração, eu coloco isso na tua presença, eu não quero esse sentimento dentro de mim, sabe? E eu acho que eu entendi como fazer. Hoje, ser líder do Legacy, né? Pô, um prazer pra nós estar lá. Muitas pessoas chegam em você e pedem ajuda sobre perdão. Pedem bastante. E é até engraçado, assim, às vezes eu até comento com o Thiago, eu falo, poxa, por que vem tanta coisa de perdão pra mim, sabe? Às vezes até parece que eu falo, Jesus, será que eu ainda não tô curada? Sabe? É onde Deus quer trabalhar contigo, né? Onde você foi ferida. Constante, é constante. A gente tá muito feliz em te receber aqui, foi um prazer, passou rápido, né? Verdade. O pessoal aqui, diretor... A gente tem sempre um verso que traz pra... A gente tenta trazer um verso que marcou tua vida. A gente quer finalizar esse papo tão bom sobre perdão. Eu queria te convidar para vir novamente aqui falar sobre perdão. Amém. A gente abre aqui uma mesa falando sobre perdão, sobre como largar a vida que você tinha, né, para viver um propósito com Deus. Um convite tá aberto, tá? Amém, obrigada. E eu queria saber, o verso que você trouxe para nós, para abençoar a nossa... Amém. Eu vou ler Isaías 54, no verso 10. É lindo esse versículo. As montanhas podem sumir, os morros podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. O trato de paz que eu fiz em seu favor nunca será quebrado. Quem faz essas promessas é o Senhor, que tem um carinho especial por você. Glória a Deus. Senti a presença de Deus aqui, né? Muitas vezes a gente fala assim, será que Deus me ama? E olha o que Deus fez por nós, né? Muitas vezes, será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que Deus me ama? Eu, muitas vezes, falei isso, será que Deus me ama ainda? E às vezes a resposta acabou de vir aqui. E eu tô muito contente, Deus me visitou bastante aqui. Amém, foi um prazer te receber aqui, que teu testemunho possa alcançar muitas pessoas. Amém. Foi um prazer mesmo te receber aqui, que muitas pessoas que estão esperando para liberar perdão, muitas vezes não recebem a bênção porque não liberou perdão de coração. Que as pessoas possam ser quebrantadas para pedir perdão e para receber as bênçãos, tá bom? Amém. Pessoal, se esse testemunho te edificou, comenta, se você conhece uma pessoa que precisa liberar perdão, envia para ela, comenta, deixa o teu amém aqui, que vai ser um prazer para nós, porque a nossa missão aqui é levar testemunho para fortalecer, né, Tiagão? Queremos você aqui, hein? Pra fortalecer, comenta lá, compartilha, deixa o teu amém, é muito importante pra ajuda bastante o canal, né? A gente não quer alcançar visualização, mas a gente quer alcançar alma, né? Então pra alcançar alma tem que compartilhar, comentar lá, tá bom? E nunca se esqueça, você é um testemunho. Aê!